Bom, ontem representantes do Setut e Extrans se reuniram para discutir os pontos sobre as respostas que foram dadas pelo consórcio das empresas de ônibus à Prefeitura. E nessa reunião foi discutida soluções para o setor e um possível auxílio temporário para as empresas. Um impasse complexo que está trazendo muito prejuízos à população que depende desse serviço, né? Então a repórter Nájila Fernandes está ao lado da advogada Nayara Moraes, que ela é consultora jurídica do Setut, para ter mais detalhes de como foi essa negociação. A gente espera, né, Nájila? Bom dia para você, que Setut e Prefeitura entrem num acordo, né? Porque quanto mais dura esse impasse, mais sofre a população. Bom dia para você. Bom dia para você, Nayara. Bom dia a todos que acompanham Notícia da Manhã. Pois é, pelo menos até o dia de ontem, a informação que todos tinham era de que, em relação às discussões e propostas apresentadas, tanto pela Prefeitura quanto pelos empresários, parece que estava longe de chegar a uma solução que agradasse não só as duas partes, mas principalmente aos usuários do transporte público em Teresina. Mas já no final do dia de ontem, como você já destacou, a gente pode dizer que existe sim a possibilidade de um sinal, digamos, verde em toda essa história. E essas informações quem vai passar para a gente agora é a assessora jurídica do Setut, a doutora Nayara Moraes. Bom dia, doutora. Bom dia, satisfação estar com vocês. Bom, em relação a essa possibilidade, como eu disse, de uma nova sinalização e positiva, o que foi que ficou acertado ontem com a senhora, Setut e Prefeitura? Bom, ontem nós iniciamos um diálogo através do consórcio CIT, que é o consórcio mãe, e todos os presidentes de consórcio, buscando encontrar exatamente esses pontos de consenso. O que não é consenso é que a gente vai conseguir resolver 100% todas as questões relativas a subsídio. Isso a gente vai continuar debatendo, como vão ser os pagamentos anteriores, como vão ser os pagamentos pendentes, mas o que é consenso é que a gente precisa restabelecer a qualidade da prestação de serviço e que os empresários, efetivamente, para dar cumprimento àqueles 8 itens, precisam de um aporte financeiro para o sistema. E foi sinalizado na data de ontem, acho que a sensibilidade do superintendente da Extrans, Major Cláudio, foi muito importante na efetivação de um diálogo e na construção dessa possibilidade de se apresentar. Nós estamos trabalhando nisso, uma minuta até na sexta-feira, que traz essas questões financeiras, fundamentando um auxílio temporário, né, que seria pago com base nas gratuidades, não só na gratuidade do estudante, mas todo aquele conjunto de gratuidades que a população já tem conhecimento, na questão da perna da integração, que também é um custo de gratuidade que faz parte dessa dinâmica. Então a gente está levantando todos esses valores para apresentar numa minuta até sexta-feira, para que o superintendente possa fazer, né, dentro da Prefeitura Municipal, encaminhar, reverberar essas questões de planilha financeira tão importantes. Mas para além da planilha financeira, e isso foi uma exigência do superintendente, que nós acatamos e compreendemos que é importante, dentro disso colocar um cronograma de restabelecimento das atividades, dentro daqueles 8 itens propostos pelo prefeito municipal, e especificando o que é o prazo que nós temos para cumprimento, para ampliação da frota, para aquisição de novos veículos, quais são essas condições. Então eu particularmente saí muito satisfeita, né, enquanto representante, porta-voz do CIT, posso dizer que acredito que se a gente se encaminhar dessa maneira, está bem próximo da gente conseguir, pelo menos, parar de fazer discussões sobre questões anteriores e olhar adiante, restabelecendo o serviço. As outras questões, claro, são questões jurídicas, questões de análise de contrato, repactuação, isso aí demora. É claro que a gente precisa amadurecer o financiamento do sistema, é claro que a gente precisa pensar numa situação em que o sistema se pague, mas enfim, isso é algo para adiante. A gente também não abre mão de direitos, né, no sentido dos empresários abrirem mão de ações, isso continua correndo, né, a gente só coloca ali em segundo plano e passa a estabelecer, a partir desse auxílio gratuidade, né, vamos chamar assim, emergencial, para que a gente tenha condição de retomar. Em relação a esse auxílio temporário, seria mais especificamente para sanar, digamos assim, a questão da gratuidade que a senhora deixou bem claro. Agora, em relação às outras exigências já conhecidas pela população por parte da Prefeitura, provavelmente para cada uma, os empresários precisariam de tempo, como a senhora citou o exemplo da renovação da frota. Exatamente. É preciso que se inclua
inclua isso na planilha econômica, dos custos do contrato, que a gente se discuta essa remuneração, como é que ela vai funcionar. Então, a gente precisa ter uma calma, né? Não é tão simples a gente desenvolver isso, porque precisa, assim, de mais diálogos, mais consensos nesse sentido. Agora, já é um grande passo, eu acredito que a gente, tendo essa sensibilização do superintendente, no sentido de encampar essa planilha financeira, essa minuta, mesmo que seja um auxílio emergencial, ela já vai ser indispensável, porque os empresários, a partir desse momento, eles já não têm mais a medida provisória do governo federal que auxiliou o pagamento das folhas. E então, se não estava conseguindo nem pagar com a folha subsidiada pela medida provisória, imagine voltando os custos normais. Então, haveria, e aí é isso que a gente sinalizou, uma grande possibilidade de a gente chegar no próximo mês, no 5º dia útil, por isso a urgência de tudo isso, e haver uma greve, porque de certo que os empresários não iam conseguir fazer o pagamento da folha completa. Então, essas dificuldades todas foram compreendidas e a gente sim trabalha com essa possibilidade de um auxílio emergencial, porque o importante é que volte a funcionar, o importante é que a população seja atendida. E os empresários vão discutindo, né, todas as outras questões com o passar do tempo. Exatamente. Doutora Nayara Moraes, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para a senhora. Muito obrigada. É isso. Além de os empresários, Nayara, ficarem satisfeitos e a prefeitura também com o serviço que vai ser ofertado para a população, é justamente essa população, os usuários, quem anseiam, né, o quanto antes pelo retorno dentro de sua normalidade do transporte público aqui em Teresina. Então, até sexta-feira, como destacou a doutora Nayara Moraes, é possível então que a gente tenha aí novas informações e positivas ainda mais em relação a essa negociação. Nayara. Ok, Nájila, muito obrigada pelas informações. Fiquei feliz, viu, com a entrevista dada aí pela doutora Nayara Moraes. É sensatez, gente, é tentar resolver o problema.